Buenas, gurizada. Hoje eu trago um livro que faz parte não só da minha vida, mas da vida de muita gente. É uma das obras que dá para considerar que talvez seja a grande obra latino-americana e uma das principais referências da literatura ocidental do século XX para cá. Estou falando de Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, né? Desse grande escritor colombiano, o Gabo, carinhosamente, como ele é lembrado. E é uma literatura que ela traz muita memória, muita afetividade e, sobretudo, a sua alegorização que representa aquilo que é a América Latina. Então, uma obra que ela é daquelas permanentes, né? Daquelas obras que, a partir de um projeto aparentemente tão pessoal, que está trabalhado a partir de um gatilho de memórias do próprio escritor, mas que acaba tornando, né, de certa forma, significativa pelas ressignificações de tantas e tantas pessoas, né? E uma obra que se coloca e se alinha dentro de uma tradição latino-americana a partir da década de 50, do realismo fantástico, né, que, de certa maneira, incorporou naquilo que passa a ser as comunidades, né, desse lado do mundo, uma grande possibilidade de representação das suas comunidades e daquilo que, no momento histórico tão delicado, a partir de sociedades foram atravessadas, né, por regimes de exceção, por golpes militares. Então, foi uma forma de, a partir da metáfora, a partir de relações, mais subjetivas, revelar alegoricamente as denúncias, né, tentando trazer um sopro de resistência a uma dura realidade pela qual a sociedade latino-americana de vários países acabaram tendo que ultrapassar. E vou abrir, vou compartilhar então aqui, já vamos entrar na discussão dessa grande obra. E mais uma vez a gente tem que parabenizar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul por ser tão pioneira e corajosa e sempre em propor novas possibilidades de leitura, né, de cobrança, né? Eu digo cobrança porque a prova ela acaba, né, de certa maneira, fazendo questões para definir o número, né, de acadêmicos naquele recorte ali do concurso, que é um concurso vestibular. Mas traz referências, né, e, de certa maneira, esse princípio que a URSS tem trabalhado tanto de representatividade. Então, uma obra que ela trabalha com a língua espanhola, lembrando que a URSS havia aberto recentemente, né, a possibilidade da língua inglesa, a literatura não é mais, a prova de literatura da URGS não é mais, como a gente verifica, uma prova apenas de literaturas de língua portuguesa, mas sim trabalhando com a literatura ocidental. Lembrando que há pouco Hamlet foi leitura obrigatória, né, de William Shakespeare, trabalhando então a língua inglesa, e abriu a possibilidade para a língua espanhola também. O que virá, né, gente? Então a gente fica sempre na expectativa, né? Vamos dar uma olhadinha então na obra desse grande escritor colombiano, latino-americano, Gabriel Garcia Marques, né? A obra do Gabriel Garcia Marques, gente, é um autor, portanto, né, que ele vamos avançando aqui, ó. É um autor que ele nasce em Aracataca, na Colômbia, né? Então, lá nos anos 20, um autor que ele teve muita influência, né, na sua obra, a obra inteira de Gabriel Garcia Marques tem muito a ver com o processo da sua formação familiar, né, no seu processo memorialístico, à medida que os pais passaram por extremas dificuldades econômicas, né, e ele acabou sendo criado pelos avós, né, pelos avós maternos, que aí tinha as lembranças, a condição de ser criado numa casa, né, enorme, porém já decadente, né, e povoada por memórias, por histórias contadas pela avó, pelo avô, né, povoada por espíritos, almas penadas, provocações fantasmagóricas nas lembranças do menino Gabriel Garcia Marques, né? Isso, a avó, sobretudo, com as suas histórias, né, foi despertando uma consciência mágica, empírica em Gabriel Garcia Marques. Isso está na obra inteira do autor, né? A condição da avó
que fazia predições, adivinhando o futuro, né? De certa maneira, com essas crendices, com todo esse apelo popular, né? Essa provocação folclórica do imaginário, né? Trazia, obviamente, medo, né, no menino, mas também uma redenção libertária, né? Porque estimulava o lúdico, né, cada vez mais naquele menino, né? E como ele mesmo afirmou, o Gabriel Garcia Marques, em uma determinada oportunidade, né, que nada aconteceu, nada, absolutamente nada aconteceu, de certa maneira, mais importante na sua vida depois desse momento da sua existência, né? Então ele trabalha, né, com essa consciência mágica, ele foi construindo isso a partir, como eu falei, né, de um lúdico e foi extremamente estimulado, né, a condição em que se mescla realidade e delírio, né, história e superstição, a crendice e a realidade, entre eventos simples, banais, extraordinários, né? E tudo isso foi fundido naquela casa dos avós, né? Para um menino gigante, mas também decadente, né? Então, esses acontecimentos, esse assombro, né, de histórias tão monumentais, isso está na obra do Gabriel Garcia Marques, né? Então, e a casa era visitada por muitas pessoas também, né? Muitos parentes, e tanto é que o próprio Gabriel Garcia Marques, né, em entrevista, ele chegou a falar que ele não fazia, nunca fizeram muita distinção, se era a felicidade ou demência daquelas pessoas. Então ele sempre transitou entre o terror e o deslumbramento, né, entre o real e o imaginário, né, nessa cultura que fica sempre em meio a alguma coisa, na condição fronteiriça, né, entre aquele deslumbramento que não deixa de ser também melancólico, né, sobre um esplendor de um período, né, que por vezes já fechou seu ciclo, né? Então uma obra, gente, tá, que é uma obra que não deixa de ser de cunho memorialístico, não dele, Gabriel Garcia Marques, mas para a América Latina. Então, é uma obra que ela tem essa dimensão muito alegórica. Isso é muito importante, né, gente? E uma coisa também, assim, ó, o Gabriel Garcia Marques sempre foi um cara muito crítico, né, desenvolvendo uma consciência, né, muito forte sobre sociedade, sobre a Colômbia, sobre a América Latina, né? Então traz na sua obra valores humanitários, pautas, portanto, ahn, pensemos sempre contrário a qualquer processo opressor. Né? Então, ele sempre se posicionou numa compreensão civilizatória e humanitária. Né? E isso faz parte pelo menos de um legado, né, latino-americano da nossa cultura, da nossa literatura, né? E aí a gente não pode esquecer que a prova da URSS trabalha dentro dessa expectativa que tem a banca, a própria universidade, então não cai longe, né, gente, daquelas das outras 11 obras, né? Ahn, uma coisa que a gente precisa falar um pouquinho, né, os prêmios de Gabriel Garcia Marques, dentre tantos, mas o que mais se destaca para esse romance de 1967, né, é o Nobel de Literatura de 1982, né, gente? Então, a mais alta distinção para um escritor, né, no mundo ocidental é o Nobel de Literatura, né, gente? E é uma obra aí, já vão começar a trazer alguns elementos, né, e a obra ela é extensa do Gabriel Garcia Marques, né? Para você ter uma ideia, vocês podem ver por aí, certo? Agora, nas mais de 400 páginas de Cem Anos de Solidão, gente, como eu falei, há essa diversidade entre ações corriqueiras e acontecimentos que são de uma elevação, assim, que remete à fundação de cultura, de hierarquias, de cidades, de mundos, né? É por aí que frequenta esse ritmo frenético da narrativa do Gabriel Garcia Marques, né? Acontecimentos extraordinários acontecem em meio a situações corriqueiras, né? E como eu falei, é um autor que tem destaque permanente na literatura latino-americana, né? Isso tem muito a ver com o estilo, né, gente? Essa narrativa que eu tô falando, assim, ó, que ela é pulsante, né? Tem pelo menos, gente, uma construção, por isso que é uma aula, essa disposição, uma aula conceitual sobre esse romance, porque, pelo menos, gente, tá? Tem nessa obra, na extensão de 400 páginas, pelo menos assim, ó.
para catalogar por baixo, tem mais, tá? Mas pelo menos umas 60 personagens significativas. Se a gente fosse registrar uma galeria, né, de personas de 100 anos de solidão. Então é muita gente, tá? É muita gente, né? E isso também é uma marca, talvez uma das mais significativas, desculpem, fora a questão da linguagem, que ela é muito fluida e esse ritmo também, né, gente, é muito se dá pela capacidade de construção de mundo através da linguagem do Gabriel Garcia Marques, né? Há um lirismo, há imagens potencialmente comovedoras na obra, né? Então, a plasticidade visual é impactante. Talvez seja essa uma chave das mais afetivas para a compreensão dos seus leitores, e por isso que se tu lê Cem Anos de Solidão, e eu estou falando para além do vestibular, leiam Cem Anos de Solidão, em algum momento da tua vida, tu lê, porque passará anos, né? Vão passar inúmeros anos e vocês vão lembrar de imagens dessa obra, né? E isso é a construção potente de um autor, né? Que trabalha exatamente com essa implicação, né? De fazer recortes, né? De uma plasticidade incrivelmente bela que vão provocar não a imagem apenas, mas aquilo que ela, em cada imagem, cada leitor, em cada leitora, vai, de certa maneira, ah, trazer com entendimento. Porque cada imagem ela vai ter uma carga subjetiva e uma possibilidade interpretativa. Então, é uma obra que ela é aberta, é uma obra completamente polissêmica, é uma obra que ela permite, claro que tem um projeto literário até dentro daquilo que está no item 3, o realismo mágico, o fantástico, né? Como chega na literatura, e isso é muito forte na literatura latino-americana. Claro que tem uma discussão muito grave, elevada, contrário ao processo, né, das arbitrariedades na América Latina, como eu falei, dos regimes de exceção, né, daquele coronelismo político que faz com que as sociedades sejam exploradas a partir de processos completamente arbitrários, né? Processos políticos que causam por si só já um estranhamento. E o Realismo Fantástico, gente, ele vem dessa maneira. Quer dizer, tu acredita na história pela forma como ela é construída, como ela é narrada, que é uma estrutura real naturalista. Porém, vão acontecer situações que causam estranhamento, porque elas são insólitas. Tu leu Cem Anos de Solidão, daqui a pouquinho vai ter uma mulher de tão bela, uma beleza que não parece ser desse mundo, que encanta tanta gente, e ela acaba se elevando aos céus. Tu vai ver, por exemplo, tem um padre que a cada xícara de chocolate que toma, ele evita alguns centímetros. Então tu fica assim, peraí, mas está suspenso, isso aqui não existe. Só que a maneira como é construída a narrativa, né, não é por ser um processo de fabulação, mas tu acredita, há um estranhamento. E muito se dá em Senhor de Solidão por um processo de hiperbolização, de exagero, de quantificar coisas, né? Como eu falei, são pelo menos 60 personagens significativas, pelo menos a gente vai ter 7 gerações de uma família que vão se multiplicando, a circularidade, né? As ações se multiplicam, né? As personagens se multiplicam, os nomes também se multiplicam a partir, né, de uma mesma referência. São José, são Arcádios, são Aurelianos que se repetem, né? Vai ter, por exemplo, situações que, inclusive de permanência, né? Tem uma personagem que ela vai morrer com, sei lá, mais de 125 anos, né? Então, essa tendência, né, a proliferar as coisas perde um sentido lógico e vai ganhando uma dimensão alegórica. Então, quando tu não consegue explicar mais as coisas por um processo racional, cá fora, quem está lendo, mas lá dentro, cá dentro da obra, no interior, há um sentido. Potencializa a dúvida na gente que está lendo.
mas ela é construída a partir de uma lógica interna. Então permanece esse processo de absurdidade que contraria as leis naturais, como falei, daqui a pouquinho vai ter lá uma chuva que ela vai durar mais de 4 anos, é um dilúvio, né? E daqui a pouquinho a umidade é tanta que os peixes eles circulam pela abertura das portas, das janelas. Então, tu fica assim, para, mas não é possível, não é possível. No nosso mundo, agora naquela realidade que é construída pelo escritor, aquilo faz sentido. Claro que a gente tem que entender que sentido é esse, né? E aí entra a perspectiva crítica de quem trabalha com realismo fantástico. Assim foi em Cuba, né? Alejo Carpentier, no México, Juan Rulfo, né? Com Pedro Páramo, né? Na Colômbia, aí, com o Gabriel Garcia Marques, né? Na Argentina, com Julio Cortázar, né? Com o Jorge Luiz Borges, vários autores, gente, vários autores, né? Aqui no Brasil, e aí é interessante uma coisa que a URGS ela faz parte de uma tradição, porque não é a primeira obra que trabalha com realismo fantástico, né? A URGS inaugurou isso com uma Maceres Clear, com Maceres Clear, autor gaúcho, né? Grande escritor, com Centauro no Jardim. Mais à frente foi para Contos de Murilo Lubião, autor mineiro, que é considerada a referência aqui no Brasil do realismo fantástico, né? Do realismo mágico, né? Com contos lá, o Perotécnico Zacarias, né? Que também foi leitura obrigatória na URGS. Agora, recentemente, né? Deixa o Quarto Como Está, contos do gaúcho Amilcar Betega, e agora está com 100 anos de solidão. E também sempre flertou com outras obras. Isso está presente também essa tendência ao pensamento mágico, a situações de estranhamento ou alguma coisa que remete ao fantasmagórico, né? Se não é natural, é o sobrenatural. Né? Então, que está presente em O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, que foi muito tempo leitura obrigatória, o Continente. Tu lê, por exemplo, o episódio Um Certo Capitão Rodrigo, está presente lá. E o Sobrado está presente também essa disposição mais fantasmagórica, como em A Fonte, Ana Terra, as predições, os diálogos, as projeções, né? Então, agora, inclusive no último vestibular, a URGS aproximou, né? A presença desse pensamento mágico, da condição, portanto, de um certo estranhamento, situações estranhas, insólitas, em meio a uma narrativa que ela é real naturalista, né? O Cem Anos de Solidão com água funda na Ruth Guimarães, pelas crendices, pela cultura popular, pelo imaginário daquele interior, daquela comunidade lá fazendo Olhos d'Água, né? Que é lá no interior de Minas Gerais. Então, sempre teve presente. Então não é novidade, gente, tá? E aí quando a gente, e aí a ideia é trazer algumas coisas aqui sobre a obra, né? Então pelo menos um olhar, né, mais estrutural, conceitual. Então uma obra que de certa maneira trabalha muito com o insólito. E aí fica uma referência que a URGS ela até cobrou na última prova aquilo que dá o start, né? Inclusive para 7 gerações da família Buendia. Então, o Gabriel Garcia Marques fala alegoricamente de uma tradição de uma família, né? De 7 gerações que vão se multiplicando. Há uma circularidade, né? E a origem de tudo isso, né? Se deu lá no século XVI, na ancestralidade dos Buendia, né? Tinha lá um plantador de tabaco, né? Que era o José Arcádio Buendia. Olha como os nomes se repetem. Isso é muito latino-americano, gente. Isso não se descola das nossas tradições e das nossas memórias afetivas, né? Quantas famílias tem lá o pai, né? Sei lá, José, e aí o filho é José Filho, né? Daqui a pouquinho o neto é José Neto. Traz um nome, os nomes vão se repetindo, né? Então isso é muito latino-americano, gente, tá? Então, tinha lá um plantador de tabaco, José Arcádio Buendia, que é bisavó, desculpa, que se relacionou com a bisavó da Úrsula, que é a base, gente, na origem, são os que vão inaugurar, né, a estirpe dos Buendia, que é o José Arcádio Buendia e a Úrsula Igaran, certo? Então, na origem, isso no século XVI, então, né, na região tinha o José Arcádio Buendia, que era um plantador de tabaco, que se relacionou com a bisavó da Úrsula. Então, há 2 gerações anteriores, né? E aí o temor todo, gente, tá? Séculos depois,
Então, estes primos se relacionam. Aí já começa uma relação familiar incestuosa. Primos. E um temor, né? Principalmente que duas raças se entrecruzando da mesma família, os Buendia e Guarãs, né? Pudessem engendrar iguanas. Isso é o próprio texto, utilizando as palavras do texto. Isso a URGS cobrou agora, né? E até porque um tio de José Arcádio Buendia tinha, ele teve um filho, e esse é o ponto fundamental, que nasceu com rabo de porco. E houve uma tragédia, porque tinha um açougueiro que era amigo, que ele foi lá e cortou o apêndice, né? O rabinho de porco, a criança morreu, por óbvio, né? Então havia esse temor, inclusive, que poderia nascer uma criança com rabo de porco. Então, a partir disso, surge como uma maldição, gente. É uma alegoria muito forte, que vai trazer o temor que em algum momento vai nascer uma criança que vai trazer essa maldição para a família e vai trazer o final dessa estirpe dos Buendia, né? Isso só vai acontecer na sétima geração. Se isso acaba acontecendo, acaba se confirmando essa maldição, né? Mas dali a sete gerações, tem gente que não considera a sétima, tá? Porque a sétima vai ser exatamente a criança que nasce com o rabo de porco vai ser um Aureliano que nasce, né? E aí, quando eles viram a criança, isso lá na sétima geração, né? Coloca de barriga para baixo a criança, percebe que tem algo a mais, né? Do que a genitália, e é o rabinho de porco, né? E que vai ser filho também de uma relação incestuosa entre a Amaranta Úrsula e o Aureliano Babilônia, que é uma relação, portanto, com a tia dele. Então, aquilo que vinha lá da família no século, como eu falei, no século XVI, né, do plantador de tabaco, a bisavó da Úrsula, então acaba se confirmando sete gerações depois. Então, isso é um fator, gente, que já traz o pensamento mágico, né? Isso vai trazer um processo que vai mergulhar essas gerações, né, que sucedem dos Buendia, numa total solidão. Irremediável solidão, compartilhada com um desejo refreável de sexualidade, né? Uma ânsia permanente por viver. Porque em algum momento a morte e a decadência pode acontecer, né? Então, e a partir desse temor que eu falei, a mãe da Úrsula Igaran, ela prediz sempre coisas terríveis sobre o futuro. Essas coisas sombrias, que é o temor, né, que vai arrastar várias gerações sobre o futuro desse casal, José Arcádio, que são os fundadores, né, que vão ser os fundadores de Macondo, e a Úrsula Igaran. E ela convence a filha a não ter relações sexuais com o José Arcádio Buendia. Ela chega a improvisar um cinto de castidade, né? Ela chega a fazer com lonas, né? De veleiros, com correias, né? Uma calça comprida, rústica demais, né? E uma fivela de ferro que não permitirá, portanto, as relações entre o José Arcádio Buendia e o Ursula Garan, preocupada exatamente com aquilo que era o temor, né? A criança nasceu com um rabo de porco aí na família, né? Só que aí ela acaba se relacionando com o José Arcádio Buendia e ela vai ter as relações sexuais, tanto é que vai nascer, eles vão ter três filhos, né? Legítimos. E aí acontece uma situação que também vai atravessar uma questão de culpa. Isso é interessante na obra, gente, tá? Que vai se relacionar com uma personagem que é muito importante mais à frente, que vai ser depois da fundação de Macondo, que é o Melquíades. É uma personagem que a Urza provavelmente deve cobrar, que é uma personagem que é significativa demais, gente, tá? Para tudo que é o mandamento da história. Que tem um cara, um camarada lá, o Prudêncio Aguilar, né? Que ele faz comentários depreciativos à virgindade da Úrsula Garan. Né, dizendo que agora, né, com o José Arcádio Buendia, esse galo pode resolver o problema dela, né? E aí o que que ele faz? O José Arcádio, ele mata, né, numa ação trágica, esse cara, o Prudêncio Aguilar, né? Isso com uma lança, né? Então ele vara o cara com uma lança. Só que isso vai trazer uma sensação de culpa pro José Arcádio Buendia, né? Porque a Úrsula Igaran, ela passa a ver, depois de morto, né? A figura, o espectro, né?
do homem foi assassinado, Prudêncio Aguilar, né? Isso no quintal. E o José Arcádio não dorme depois disso. Ele tem, consequentemente, né, pela ação, ele traz a imagem, ele tem uma sensação que o Prudêncio Aguilar, ele vive desolado, né? A desolação do morto, a solidão da morte, né, de quem morreu. Então, olha a solidão, gente, é a quem e para além da obra, né? E, sobretudo, o Prudêncio Aguilar, que traz uma nostalgia terrível das pessoas vivas, né, de não estar convivendo com elas. Então tu percebe que é a dor do mundo, é a dor da condição humana. É uma obra que ela consagra o universal, gente. Ela sempre vai ser contemporânea essa obra, né? Porque nessa função alegórica, que claro, Macondo é a América Latina representada, né? Portanto, de uma forma muito subjetiva, né? Mas ela representa qualquer espaço no mundo, qualquer fundação da condição humana, porque nas ações elas se movimentam e trazendo a dinâmica daquilo que é a existência de qualquer ser, né? E aí a partida para Macondo depois disso, dessas tragédias, então eles partem para Macondo que não existia, tá? Ela vai ser fundada depois de um sonho que o José Arcádio Buendia tem com uma cidade de espelhos, né? Então eles partem, né, numa viagem de 14 meses. Então há um processo aqui, gente, que é muito interessante, que é um processo que a gente pode pensar, né, alegórico, mas um processo que não deixa de ser uma concepção bíblica de fundação, é um romance de fundação, né? Como Adão e Eva, esses caras, eles vão desenvolver o mundo, né? Ou ainda numa relação que parte com seu povo para construir o mundo, né? Então, como Moisés seria essa projeção, então, do José Arcádio Buendia como fundador, né, e patriarca, e a matriarca pode representar como Eva ou como a Séfora, né? A companheira lá do Moisés, né? E vão com umas 30 pessoas fundar esse povoado, que depois vai crescer, né? Então, e ele sonhou, como eu falei, com uma cidade de espelhos, né? A casa, né? Ruidosa, e aí surge Macondo. Que aí vem a crítica, né? Que é a República das Bananas, que representa muito a condição da América Latina, sua fragilidade em termos democráticos, mas também aquilo que acaba sendo um princípio de resistência aos próprios processos de arbitrariedade, né? O autor ele sempre vai dando saltos temporais, gente. Não é que inicia a obra de uma forma muito interessante, que vai ter a figura, né? Que de um dos Buendia que tá que acaba escapando, né? Mas que vai ser o Coronel Aureliano Buendia, que ele tá num pelotão de fuzilamento, né? Já no tempo não mais mítico, mas o tempo histórico de Macondo, né? E aí ele fala na origem disso, né? Quando o José Arcádio ele se tornou um adolescente e tinha, isso é interessante, né? Ele tinha um pênis enorme, né? Isso já a referência, gente, tá? Que é interessante, dos filhos do casal, tá? Que a gente vai ter, pelo menos aqui, ó, são três filhos o casal vai ter na segunda geração dos Buendia, né? Que vai ser o José Arcádio, o Coronel Aureliano e a Amaranta. Ainda vai ter uma filha adotiva que é a Rebeca, tá? Então tem personagens, mas na linha sucessória, numa segunda geração, é o José Arcádio, o Coronel Aureliano. O Aureliano vai se tornar coronel, que vai ser a representação política, né? E a Amaranta, certo? E aí então tem essa relação da extrema sexualidade na obra, e esse filho, né, da segunda geração do José Arcádio, a Úrsula Iguarã, então também é José Arcádio, isso é interessante que os nomes masculinos se repetem, dá um grau de circularidade, de permanência, né? Em contrapartida, os nomes das mulheres raramente se repete, o que dá uma autonomia e dá um processo que as mulheres nenhuma é igual a outra, né? Isso remete à obra, inclusive, contrariando todos os clichês de uma sociedade patriarcal, misógina e sexista, a obra da gaúcha, a pelotense Angélica Freitas, né? Um útero do tamanho de um punho. Então já está na obra de 1967, né? Com um elemento de muita modernidade na obra, né? Então, e a Úrsula Igaran, a mãe, como o menino tem um pênis enorme, né? Acho que aquilo não é normal, que o filho tem alguns problemas, né? E ele passa a se relacionar com a Pilar Terneira,
né? E aí vai nascer Amaranta, que é filha, né, da Úrsula Igaran e do José Arcádio Buendia que eu falei. Então vai ter o terceiro filho. Então vai ter os meninos e a menina Amaranta, né? E o José Arcádio vai ter um filho com a Pilar. Só algumas situações, né, que são interessantes no enredo, né? Só que ele tem um caso com uma cigana. E aí depois a gente vai ver a figura do Melquíades, os ciganos, a importância para a origem de Macondo, num tempo que ele era completamente memorial, as coisas não tinham sentido, tanto é que as pessoas não conheciam nada, não conheciam espelhos, não conheciam a neve, não conheciam nada, e os ciganos, aí a figura do Melquíades, que é o líder dessa trupe de ciganos, que um detalhe, tá? E o Melquíades, ele não tem prestígio em Macondo, tem prestígio na família do José Arcádio Buendia, e vai se escrever de uma forma definitiva, não apenas vivo, inclusive depois de morto, né? E aí o José Arcádio acaba fugindo com essa bela cigana, né? E aí tem muita relação, né? A Úrsula Garan parte para encontrar o seu filho, né? Com outros moradores de Macondo, que eram aqueles 30 fundadores, enfim, pouca gente, né? Que retornam 3 dias depois. Né? Só que a Úrsula Garan, que está atrás do filho, o José Arcádio, né? Que fugiu com uma cigana e vai ter um filho com a Pilar Terneira, ela retorna 5 meses depois. E a Úrsula Garan que vai ser a matriarca, é essa que parece essa senhora, que não vai morrer, parece terror japonês, que vai atravessar a obra, gente. Ela atravessa a obra, gerações, 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 ela vai morrer com mais de 130 anos. Né? E aí que tá, esse tempo que ela leva fora, a Úrsula Garan, ela retorna, mas retorna com muita gente, uma multidão de pessoas que aí começa a povoar Macondo. Então, a importância da matriarca Úrsula Garan, né? E aí começa a desenvolver as ações, gente, tá? E é muita circularidade de ações, né? Então, são 7 gerações. E aí é interessante, pelo menos, a gente trazer algumas ideias do insólito aqui para vocês, né? Então, antes até de se processar a transição de um tempo que vai ser mítico da formação para um tempo político, o tempo das guerras, o tempo, portanto, da modernização, as forças modernizadoras, isso inclusive em termos de institucionalização política, de organização sistemática na cidade de Macondo, e os interesses, claro, né, vão ter sucessivas guerras em Macondo, consequentemente mortes, né? E a família Buendia sempre no centro dos acontecimentos, mas também vai ter a exploração, vai ter o período, o apogeu do ciclo bananeiro, né, que vai ter uma companhia estrangeira, bem a lógica das multinacionais explorando a América Latina, gente, né? Então, isso vai trazer cada vez mais o conceito de um romance de fundação. Só que tem situações que são interessantes. Vai ter uma peste, as pessoas não dormem, elas não conseguem dormir, é uma insônia terrível, né? E depois, concomitantemente, as pessoas começam a esquecer as coisas. Como se fosse uma terrível peste, mais uma, né? Que vai ser o esquecimento. Então as pessoas começam a esquecer as coisas. Claro que a insônia da insônia remete ao esquecimento, né? Que é uma decorrência da primeira peste, né? E a coletividade perde memória. Daí um dos filhos, Aureliano Buendia, né, filhos do José Arcádio e da Úrsula, ele concebe uma fórmula para as pessoas fugirem do atoleiro do esquecimento. É colocar nome nas coisas. Percebe que é muito um período pré-lógico, em que tu não sabe as coisas e tu começa a batizar as coisas, tu dá nome às coisas. É a origem de Macondo, literalmente a origem, né, de um processo cosmogônico, né, da construção de um mundo, né, para as pessoas esquecer o nome das coisas e a função das coisas. Então as coisas começam a ser catalogadas lá em Macondo. É uma situação insólita, né? Só que aí o José Arcádio Buendia, que era um empreendedor e tudo mais, né, ele decide construir uma máquina de memória, né, o pai do Aureliano, né, para tentar repassar todos os conhecimentos adquiridos em vida. Não dá muito certo, né? Aí o Melquíades, que é esse cigano, que sempre trouxe experimentos, né, para Macondo na relação com José Arcádio Buendia, ele já tá meio decrépito lá, sem nunca não teve prestígio, né? Só com a família dos Buendia, né, e com a própria
condição lá da seu grupo, né? Que são os ciganos, né? Então ele retorna a Macondo, ele dá um frasco, né, para o José Arcádio Buendia beber. Que seria um licor, assim, que traz. Ele era metido com alquimia, com as questões relacionadas às pesquisas, escrevia muito em pergaminhos, tanto é que o José Arcádio Buendia tem um quartinho que deixa lá para o Melquíades, né? Então produz aí as tuas coisas, né? Os teus experimentos. E ele escrevia muito lá, nos pergaminhos, né? Lá no quartinho da casa dos Buendia, o Melquíades, né? E aí, quando ele dá esse frasquinho lá pro José Arcádio Buendia, o José Arcádio ele retoma a memória, né? Ele toma, né? O que está naquele frasco, ele retoma a memória. E assim todos os moradores de Macondo. Então, isso é uma situação que percebe de fundação de mundo. Né? E aí o cigano ele permanece na casa dos Buendia, isso é uma relação interessante que eu já falei para vocês, e ele não suporta a solidão. Olha como isso é um elemento de extrema relevância e atravessa a obra, gente. Inclusive o povoado, ele foi fundado numa região muito isolada, né? Como eu falei, inúmeras referências bíblicas, né? A própria família ela é muito antiga, como eu falei, lá na origem e tudo mais, né? E o própria, como a cidade ela foi fundada, né? E num lugar muito afastado, entre montanhas, o que já traz a ideia espacial da solidão, né? Então, entre montanhas e pântanos, aí surgiu a Macondo, né? A cidade. Ah, e, e aí, gente, tem outras situações fantásticas. Tem um dilúvio, gente, que acontece, né? Que remete sempre a essa condição da condição da Gênese, né? Da fundação, o Apocalipse, que vai ser o final da história. Essa dimensão, esse diálogo com a referências bíblicas, né? Claro, de uma forma não religiosa, mas simbólicas na obra do Gabo, né? E chove, gente, é permanente, é um dilúvio por 4 anos, 11 meses e 2 dias. É muito tempo. As pessoas elas se acostumaram com aquilo e criou aquela expectativa que as pessoas sempre qualquer coisa elas acabam procrastinando pela chuva, né? Então, quando passar a chuva, a gente faz. A própria Úrsula Garan, que já está bem velha, ela diz assim, ó, quando parar de chover, eu morro, né? Então, e aí é uma outra marca da obra, é o humor, né, gente? É o humor que é interessante na obra do Gabriel Garcia Marques, várias situações, né? Outra situação interessante, tá ali o padre Nicanor Reina, que é aquele padre que eu falei, a cada xícara de chocolate que ele bebe, ele levita por 12 centímetros, né? Uma chuva de flores, gente, que impede que as pessoas saiam de casa. Tu imagina uma situação dessas, as pessoas não conseguem abrir as portas das suas casas, tem muitas flores na rua, né? O Melquiades, que eu falei, ele morre. E aí lembra o próprio Prudêncio Aguilar, lá na origem, lembra, né? Que falou da virgindade de Úrsula Ligarã, José Arcádio Buendia o matou, né? Varando ele com uma lança, né? E que também tinha aquela condição nostalgia de não estar convivendo mais com os vivos, a condição da solidão. E o Melquiades morre, ele não suporta a solidão que traz a morte. Então ele passa a viver depois de morto, né? Uma condição fantasmagórica, no quartinho na casa do que o José Arcádio Buendia fez para ele na casa da família, né? Uma outra personagem que é muito importante, a gente está sobretudo nessa transição mítica de fundação para política, né, do período do apogeu, ou a período, portanto, da condição do ciclo bananeiro e Macondo, né, das modernizações que acontecem, da mobilidade, né, urbana de Macondo, que vai ser o Coronel Aureliano Buendia. E aí, ó, é uma das citações mais conhecidas da obra, tá? Ele que promoveu 32 revoluções, e perdeu todas as revoluções. Então tu percebe que essa disposição ao coronelismo latino-americano já traz a própria derrocada, né? O declínio. Né? Quando eu falo coronelismo, eu estou falando essa tendência, né? Que não é democrática. Né? Que pega exatamente o processo dos mais atrasados e retrógrados do pensamento político latino-americano. Ele perdeu todas as revoluções armadas. Ele teve 17 filhos varões, 17 mulheres diferentes, que foram todos exterminados, um por um, numa só noite.
antes que o mais velho completasse 35 anos. Citação muito conhecida do romance do Gabriel Garcia Marques, né? Escapou de 14 atentados, 73 emboscadas e o pelotão de fuzilamento é que abre o livro, né? Sobreviveu uma dose de quinina no café que daria para matar um cavalo, né? E isso, gente, vai trazendo essa compreensão da persistência dessa gente. E diz lá ainda, né, na passagem, né? Chegou a ser comandante-geral das forças revolucionárias de uma fronteira a outra. E o homem mais temido pelo governo, mas nunca permitiu que lhe tirasse uma fotografia. Não há registros. Dispensou a pensão vitalícia que lhe ofereceram depois da guerra e viveu até a velhice, e esse é um elemento muito interessante também, e lúdico e metafórico, né? Dos peixinhos de ouro que fabricava em Macondo. Porque ele é filho do José Arcádio Buendí da Urso de Garan, né? E ele se tornou um cara com uma competência impressionante em trabalhar com ouro, né? Esse camarada, né? E então ele fazia esses peixes, ele se multiplicava esses peixes, que aí tem a ver com aquele dilúvio, os peixes, né? Que acabam tomando Macondo naquele dilúvio, aquele quase 5 anos que não para de chover, né? Embora lutasse sempre à frente de seus homens, a única ferida que recebeu foi o tiro de pistola que ele próprio se deu após a assinatura do Tratado de Neerlândia. Então entra muito essa disposição política, do mítico ao político, né? Em que os homens fazem as guerras e a força de resistência, de memória, está com as mulheres. E é inegável, gente, aqui, ó, a aproximação com o Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, né? Que também tem uma saga de uma família dos Terra Cambarás, da fundação de uma cidade vai ser Santa Fé, a partir de um processo de fundação mítico que transfere a uma condição política, né? De um patriarcado que acaba sendo daquela cultura do caudilho, da resistência, né? Do homem das ações, há também as oligarquias políticas, né? Que sucumbem também perante anseios libertários. É inegável essa aproximação, ainda mais que a gente está entrando no ano, gente, que a gente vai lembrar, né? Muito do Érico Veríssimo, né, esse grande escritor de Cruz Alta, o maior nome da nossa literatura sul-grandense, né, gente, em prosa, que pode ser lembrado até porque já foi leitura obrigatória o Érico Veríssimo, né, gente, tá na URSS com o Tempo e o Vento, né, então a gente vai lembrar 120 anos dele, agora em 2025, do Érico, né, e 70 anos da morte do autor. Então é provável daqui a pouquinho, o que que a URSS ela pode fazer? Pode aproximar alguns elementos, alguns nortes, né, de representação da obra com o Tempo e o Vento do Érico Veríssimo. Tá com essa condição que lá os homens também, os nomes se repetem. Tem lá, só que lá também nas mulheres, né? Só que é mais para os homens. Rodrigo Cambará, vai ter o Rodrigo, o filho, que vai ser o Rodrigo Cambará, aí vai ter o doutor Rodrigo Cambará. Então vai ter essa lógica também de circularidade de tempo, que lá abarca, claro, um tempo bem menor, né, gente? São 200 anos lá no Tempo e o Vento. Então, isso pode lembrar, gente, pode lembrar. Certo? A elevação política, né, do coronelismo numa família e que vai ser a representação da decadência, né, desses caminhos de representações oligárquicas de poder, né? Ahn, Deixa eu avançar um pouquinho então aqui, gente, trazer algumas outras referências, tá? Como eu já falei algumas coisas, as alegorias, né? Macondo que representa a questão da América Latina, né? Como assim vai ser? Como eu falei para você, se aparecer alguma referência, Santa Fé é a representação daquilo que é o Rio Grande do Sul, né? Como eu falei, a transposição temporal, né, do mito, a fundação, a nomeação do mundo, a peste do esquecimento e da insônia, as invenções, as profecias, seja lá da origem lá da Úrsula e Garan, da família, que a criança vai nascer rabinho de porco, né? Até as condições que o próprio Melquíades, essa personagem que chega a dizer assim, ó, que os Buendia, a estirpe, a linhagem dos Buendia, da família e Macondo, estão determinados no tempo que alguém interpretar os meus pergaminhos. Se alguém interpretar meus pergaminhos, a família, os Buendia, portanto, a estirpe se extinguirá. Né? Então é interessante essa presença, né, das predições. Então há inúmeras
possibilidades, né, de representação de tempo na obra. A circularidade das sete gerações aí é muito cara da URG, gente, tá? A relação, já que tem muitos José Arcádios e muitos aurelianos, né? Então há comportamentos. Os José Arcádios, todos são muito inventivos. Todos são muito inventivos, a começar pelo José Arcádio Buendia, que é o fundador, né, junto com a Úrsula Igaran. Então, um cara que eles sempre têm essa disposição a inventar, a criar situações lá para a cidade, né? Muito impulsivos. E essa condição de ser visionário, tanto é que a origem, o patriarca, ele fundou uma cidade, né? E os aurelianos, gente, eles são mais fechados, não são impulsivos, eles são muito inteligentes, né? Só que eles carregam essa disposição ao mágico, ao pensamento mágico, ao sobrenatural, à condição mais empírica, né? E as mulheres é que movimentam a trama, que eu falei, que resistem à memória, à resistência, e a matriarca, a personagem mais forte aí é a Úrsula Garan, gente, até pelo tempo de resistência, né? Aí tem a famosa árvore genealógica, né, gente, que vocês têm que ter pelo menos uma noção, né? E aí você pode ver que a quantidade de Arcádios e de Aurelianos, né, que vão se misturando aí, né, que é um núcleo, portanto, da família, as raízes centrais, né? Então vocês têm lá no finalzinho, ó, a sétima geração aqui, o Aureliano, né, que vai ser produto, né, de uma relação incestuosa aqui, ó, do Aureliano Babilônia, tá? Com Amaranta Úrsula, que é tia, e esse cara aqui é o sobrinho dela, né? Então, nessa relação, veio o temor que iniciou lá na origem, com José Arcádio e aqui, ó, com a Úrsula Igaran, né? Que nasceria uma criança com rabinho de porco. E quando nasce a criança com rabinho de porco, esse cara aqui, Aureliano Babilônia, ele consagra e confirma a predição do Melquíades, que quem lesse os seus pergaminhos, que estão lá no quartinho lá, José Arcádio Buendia, na família dos Buendia, né, ia acabar exatamente com a estirpe da família, né, com a linhagem toda. E o final, gente, acontece em tempo real, é um final antológico de 100 anos de solidão, né, e aí diz assim, e é no tempo que o Aureliano Babilônia, ele tá lendo, nasceu o filho, com rabinho de porco, o Aureliano, né? Filho dele, com a Amaranta Úrsula, que é sua tia. E diz assim: então começou um vento fraco, incipiente, cheio de vozes do passado, olha a memória, né? De murmúrio de gerânios antigos, de suspiros e enganos anteriores às nostalgias mais persistentes. E estava tão absorto na leitura que não percebeu a segunda arremetida do vento cuja ele, o Aureliano Babilônia, né, cuja potência ciclônica arrancou das dobradiças portas e janelas, esfarelou o teto e desprendeu os cimentos. Só então descobriu que Amaranta não era sua irmã, mas sua tia. Macondo já era um pavoroso redemoinho de poeira e escombros. Quando Aureliano pulou 11 páginas e começou a decifrar o instante que estava vivendo, e todo acontecendo em tempo real, ele está lendo o que está acontecendo. Olha o poder das predições do cigano Melquíades, a importância da personagem, a Urs deve cobrar agora, tá? Entretanto, antes de chegar ao final, já tinha compreendido que nunca sairia daquele quarto, pois estava previsto que a cidade dos espelhos ou das miragens, lembra a cidade dos espelhos, lá na visão do José Arcádio Buendia, fundador da cidade, junto com a Úrsula Garan, a matriarca, né? Na primeira geração seria arrasada pelo vento e desterrada da memória dos homens no instante que Aureliano Babilônia acabasse de decifrar os pergaminhos e que tudo que estava escrito neles era irrepetível desde sempre e por todo sempre, porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra. É potente demais, gente. É lírico demais e fecha um processo cíclico da obra, né? É genial, gente, esse texto eu ia falar do José Arcádio Buendia, né? Do criador de José Arcádio Buendia, o Gabo, né? Aqui é o que eu já falei do Melquíades, né? A importância dele. Agora, dentre tantos procedimentos, gente, nessa concepção histórica de Macondo, com uma representação, uma obra alegórica que retrata ciclos, digamos, né? A serem condenados, mas jamais a serem esquecidos, né? Que varreram a América Latina a partir dos anos 50, o processo que consagrou, né, regimes de exceção, ditaduras civis militares,
e que assombrou a América Latina, que prendeu, torturou, impôs esquecimento, a peste do esquecimento, né, como na obra aparece, e da insônia, né, que muitos latino-americanos frequentaram porões dessas ditaduras e foram torturados e foram esquecidos porque foram assassinados por regime de secessão, né? Então, a maior potência representacional, gente, que nós temos, a grande alegoria histórica, tá no Massacre das Bananeiras, que é uma coisa que aconteceu histórica, é um fato histórico que aconteceu nos anos 20 na Colômbia, na cidade, né, em que o escritor ele nasceu, na Colômbia, em Aracataca, né, aconteceu, tinha lá o ciclo bananeiro, que vai acontecer em Macondo também, a exploração, né, da terra por uma empresa estrangeira. Então havia lá, na época, nos anos, final dos anos 20 ali em 1928, né, a United Fruit Company, né, estadunidense, que impunha situações terríveis, né, de exploração aos trabalhadores, que se organizaram e fizeram suas reivindicações. E aí, o que aconteceu? Quando os trabalhadores estavam reunidos, né, depois de uma missa, e eles estavam lá para encaminhar exatamente as suas reivindicações, eles foram assassinados, cruelmente, exterminados, executados, gente, tá? Isso por tropas, né, da região, e aí com a partir da administração da cidade, né, e que eliminou esses caras, eliminou quem reivindicava seus direitos, né, como trabalhadores. E aí, inclusive, as informações são desencontradas, tá? Falam lá, né, de 47 a 2000, mas quem sobreviveu ao massacre relata, gente, tá? Que inclusive essas vítimas, elas foram lançadas ao mar. Outras tantas foram enterradas em covas coletivas e se apagou da memória, né? Inclusive dizia que isso nunca aconteceu, porque as pessoas foram executadas e eliminadas. Isso não é novo na América Latina. Eu lembro, por exemplo, a Operação Condor durante esse período de exceções, que os corpos eram sepultados no mar. Matava, torturava, matava quem resistia aos processos antidemocráticos aqui na América Latina e simplesmente apagava da memória, né? Então, a estimativa é de 800 a 3.000 assassinatos, tá? Trabalhadores foram assassinados nesse evento lá do Massacre das Bananeiras na cidade de Aracataca, em 1928. E aí isso faz com que o autor, o Gabriel Garcia Marques, ele coloque lá em Macondo uma situação semelhante. A Companhia Bananeira estava explorando os trabalhadores, há uma greve, né? Isso estimulada por um Buendia, que é o José Arcádio II, né? E há um massacre, eles são fuzilados. 3.000 pessoas, como o evento que aconteceu lá na Colômbia, né? Ele sobreviveu porque ele ficou, aí tem, eles colocam, né? A gestão pública e também da empresa coloca os homens executados, os trabalhadores executados num trem, o trem da morte, né? E que vai exatamente voltar para a cidade, né? Então ele está nesse trem, ele se finge morto, ele fica entre aqueles corpos, né? E aí é o único sobrevivente, ele retorna, gente, para a cidade, ele conta história, ninguém acredita. A mesma coisa que aconteceu lá com o Night Fright, né? Fruit Company, né? Lá na cidade de Aracataca, na Colômbia. E aí o que acontece? O José Arcádio II ele fica mais introspectivo que ele já era, ficou fechado, né? Correspondendo, inclusive, àquilo que é um comportamento, como a gente já discutiu aqui, ó, tá? Que é dos aurelianos, são introspectivos, né? Eles são mais impulsivos, os José Arcádios, mas nesse momento, pelo que aconteceu com ele, ele parece o comportamento aureliano, ele fica introspectivo. Né? Isso é uma questão que o Urso pode trabalhar, né? E se fecha no quadrinho do Melquiades. É potente essa alegoria, gente, tá? Então eu trouxe para vocês aqui pelo menos alguns recortes, uma ideia da tradição do realismo fantástico, a importância da obra do Gabriel Garcia Marques, que inclusive tá para estrear agora em dezembro na Netflix, né? No streaming, com uma grande, né, leitura que fizeram e uma grande adaptação que enfim tá para ser lançada aí. É interessante que vocês leiam, que vocês acompanhem além do vestibular, né? Já é uma grande obra e dialoga muito aí com outros textos, como eu falei para vocês, a URGS já aproximou com a
com água funda, né? Então pode abrir uma janelinha para trazer o regionalismo de um Érico Veríssimo, Tempo e o Vento. Algumas relações acabam também, de certa maneira, tendo um princípio dialógico, né? Então, gente, tá? Vimos hoje essa grande obra do Gabriel Garcia Marques e fica aí, portanto, o convite para que vocês, né, além do vestibular, vocês tenham essa obra com um forte, né, aporte de humanização também, porque não esquece, a literatura, sempre quando me perguntam, né, qual é a função maior dela, nos devolver, como qualquer expressão artística, a humanidade que em algum momento da vida a gente tem que cuidar para não perder, tá? Um abraço a todos e a todas, seguimos cada vez mais fortes, tá? Valeu, gente! Tchau!